Fala nação, uma boa quinta-feira para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa derrota do Flamengo para o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Além disso, mais informações de Paquetá, que já está no Rio de Janeiro, e foco total para a final da Supercopa do Brasil no domingo contra o Corinthians. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. A gente falou muito do lado do São Paulo, de como mudou o discurso. No lado do Flamengo, pós-jogo, o discurso foi canalizado para a arbitragem. Dá uma olhada nas reclamações rubro-negras. Nada. Foi incrível o que ele fez aqui. Até dar uma respirada, porque senão sabe como é, né? Toda falta meio a meio já era para um lado. Toda falta meio a meio era para o lado. O cara vai, nem revisa, nem olha o que aconteceu. Simplesmente acaba o jogo. Os caras mataram o tempo, o jogo todo, e a gente sai daqui sem os 3 pontos. Faz parte do futebol, mas a gente continua passando o futebol brasileiro com essa arbitragem. Não, fui tirar os jogadores, eles estavam completamente indignados, com razão, com o que aconteceu. E eu não queria ter nenhum jogador expulso, infelizmente tivemos. E isso nos prejudica ainda mais para o próximo jogo, né? Então, a primeira rodada e a polêmica da arbitragem, mas tem tanta coisa que melhorar e vamos, é isso, não gosto de dar desculpa, vamos analisar o que nós podemos fazer de melhor para poder voltar ao caminho da vitória. Bom, eu confesso que eu estava achando a arbitragem excelente, ao contrário do que disse o Jorginho. Ele foi expulso depois do jogo, tá? Por reclamação. Durante o jogo, nenhum cartão foi aplicado. E, surpreendentemente, ao contrário do que é o estilo do Wilton, na minha visão, que é segurar o jogo, amarrar o jogo, a partida estava rolando, tanto que nenhum cartão foi aplicado. Eu estava gostando muito da arbitragem. Aí, no último lance da partida, aconteceu essa reclamação do Flamengo de pênalti no Arrascaeta. E vamos ao áudio do VAR, divulgado hoje pela CBF, para entender por que a arbitragem de vídeo não chamou o Wilton para rever o lance. Depois vamos debater a opinião da mesa aqui, dá uma olhada. Limpo. Tô na área. Pode jogar, não saiu não. Sem falta! Segue habilitado. Impedimento. Legal Ataque. também. Impedimento 2. Bola. Sem falta! Ataque. Legal. Ataque. Fora, claramente, rebote Sem legal. impedimento. Fora, Tá. fora. Goal line. Segura. Acabou o tempo, tá, Wilton? Acabou o tempo. Para aí. Agora deu tempo, agora deu. A partir da cabeçada. Pra mim ele chuta o... Segura. O Dalão Foi sai fora, fora, tá? Foi pelo lado de fora. Só checar e vai acabar, só checar e Tá, acabou. só checando o lance. Aqui, eu quero ver agora essa jogada. Antes dele arrematar. Tranquilo. Só vai Agora no checar e rebote. acabou. Só vai Se o checar e jogador te acabou. empurra. Qual o questionamento deles aí, Wilton? Não, falando que ele foi Não. calçado antes. Primeiro ele chuta e depois tem o contato, Tem ação alguma de outra? jogo, entendeu? 16,50? Ele tinha prioridade no chute, já só vamos ver se tem um contato aí. Bastante Por calma, favor. tá? Por favor, não venha, não venha. Por favor, não venha. Se vira Perna na esquerda cartão. aqui, vamos só checar Inglesa. aqui. Por favor, sai. Mais calma. Não venha, não venha. Não, pô. Não venha. Olha aqui. Lucas. Ó, Prioridade, tá? Vamos lá, vem comigo. Ó o pé. Ó o pé esquerdo, o pé esquerdo. casar contigo, tá? Não, sai, sai, Enzo. Pé esquerdo, pé esquerdo, tá? Por essa aqui, por a grua, ficou pela grua aqui. Sim, Não, o jogador de São Paulo pode ficar vem, tranquilo. não O VAR vai checar o lance, muda a sua entendeu? corrida, ó. Ok, pode Ó, pela ficar tranquilo, 16,50, ó, tranquilo. vem. O Dalonso, Ó, pra mim, essa os dois. carga ou esse contato, pra mim, ele não foi suficiente pra mim, entendeu? Pra mim também não, olha Concordo, só. tá? Mas Concordo pode ficar com o tranquilo na checagem, ciente tá? natural do Na hora que o Arrascaeta vai chutar, ele põe a perna pra trás, o jogador de Sim, São Paulo pode não ficar muda a tranquilo, passada tá? em nenhum momento e ele finaliza. Tá? Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vai checar, Pode seguir, tranquilo. tá? Pode seguir. Ok. Segue decisão de campo, ele não muda a passada. O Arrascaeta, quando vai fazer o chute, põe a perna pra trás e bate na perna do São Paulo. Léo. E ele mesmo assim conclui a jogada, tá? Deixa eu falar. Ele não, o defensor não empaca no chute do Arrascaeta. Vocês tiveram acesso a todas as explicações da arbitragem de campo, a visão do Wilton e a visão de quem estava na cabine, para não haver uma revisão nessa jogada. Vamos à opinião da bancada. Felipe Melo. Olha, eu achei que ele foi coerente, lembrando o jogo entre Flamengo e Palmeiras. No pênalti, acho que é o Jorginho. No Gustavo Gomes. No Gustavo Gomes. E ele não deu pênalti. Então, assim, se ele tivesse dado aquele pênalti, ele teria que ter dado esse pênalti de ontem no Arrascaeta. Então, assim, eu não acho como erro dele. Ele achou que esse contato não foi para pênalti. Então, eu acho que foi uma coerência dele. Sabe, seria uma incoerência muito grande ele marcar um pênalti, por exemplo, naquele jogo
e não marcar nesse, ou marcar nesse e não Mas ter se marcado você naquele está jogo. apitando, se você está na cabine do VAR, se eu tô apitando, esse lance. eu não dou de jogo, na minha visão de jogo de campo, eu não dou pênalti. E se você está na cabine do VAR, você chama para revisão? Não chamo de pênalti, porque isso aí pra mim, eu gosto muito do futebol inglês, é o que eu sempre falo aqui. Meus argumentos são muito em cima do futebol inglês. E o futebol inglês, pra mim, isso também não seria pênalti. E o VAR tampouco iria intervir. Então, para você, lance normal, mim, nada a marcar. Para mim, foi muito mais... O jogador não faz movimento, o jogador está correndo para tentar ver a bola, o outro jogador é normal e tem que botar o pé para trás mesmo para chutar. E o contato é normal, o jogador que está atrás, que está marcando, não chega calçando o adversário. Isso é um modo de pensar. Pedro Moreno? Para mim é muito pênalti. Muito pênalti? Muito pênalti, assim, acho... O Wilton não marcar no campo, eu acho passível, porque de fato o contato ali, a velocidade da jogada... realmente é muito rápido. Agora, o VAR, principalmente com aquela imagem que a gente viu agora há pouco de trás, que é muito claro o contato, assim, pra mim é pênalti, assim, mas bem claro. Essa imagem você diz? Não. A que mostra um detalhe mais fechado que mostra a perna do Arrascaeta. E, assim, o argumento... por exemplo, você achar que não teve a intensidade suficiente... Essa daí pra mim é muito claro. A perna esquerda dele, ele tá vindo fazer o movimento... E ele sofre o choque. Dá pra ver que a perna dele, quando sai pra finalizar, ela já sai balançando, porque ela sofre o toque do Alan Franco atrás. Assim, você achar que não teve o choque não foi o suficiente, eu discordo, mas ok. Agora, o argumento que a gente ouviu o VAR utilizando, por exemplo, que o zagueiro do São Paulo não teve a intenção. A regra não fala em intenção. Pra mim é óbvio que o Alan Franco não teve a intenção de tocar no Arrascaeta. Mas de intenção... Tinha várias jogadas minhas que eu não tinha intenção, fui expulso. Mas é isso. Assim, é o famoso sem querer também é pênalti. Sem querer também é pênalti. Isso, assim, pra mim o Alan Franco, sem querer, ele calça o Arrascaeta. E pra mim é muito claro que o toque que o Arrascaeta... Gente, é o pé esquerdo da passada que ele vai finalizar. E tem um toque ali que dá pra ver, que a perna dele, quando ele vai chutar, a perna já sai balançando. Tanto só que o contato do pé dele com a bola, não é o normal. Ele já chuta todo desequilibrado. Pra mim, assim, é muito pênalti. Pênalti também, pênalti, porque... Pra mim, tá? A explicação é o seguinte. O que a gente tem ali? É uma bola em disputa. Quem ocupa o espaço primeiro para chegar na bola? O Arrascaeta. Não é que o Alan Franco quis calçar o Arrascaeta, quis fazer o pênalti. Ele está correndo para chegar na bola, mas o Arrascaeta chega antes que ele e acaba recebendo esse toque na perna, esse resvalo, que é o suficiente para perder o gol. E assim, só um detalhe que eu acho que é bizarra da explicação de quem está dentro do VAR. Isso aí, para mim, é coisa de quem nunca a gente chutou uma bola na vida brincando na rua com os amigos criança. Quando você vai chutar uma bola, amigo, você tem que botar a perna para trás para chutar a bola. Ninguém chuta a bola fazendo movimento apenas para frente. Você faz um movimento de alavanca para chutar a bola. Principalmente uma bola dessa assim, que tá no espaço pro cara chegar. Até porque ele tá vindo correndo, né? Aí o cara me fala, não, a perna dele é que vai para trás. É óbvio que a perna dele vai para trás. Ele tá correndo para chutar uma bola. Não tem como a perna dele não ir para trás. Então, assim, eu até acho que não é um pênalti 100% claro. Eu entendo as diferenças de opinião. Eu daria o pênalti. Mas o argumentar que o Arrascaeta busca o contato, como foi argumentado dentro do VAR... Eu tô na sua linha. Eu não acho que é um lance claro. Eu divirjo do Pedro. O Pedro está convicto, né, de que foi pênalti. Eu acho que é um lance que permite diferentes interpretações. Essa é o que eu penso. É o que eu penso. Não é uma situação clara. Nessa é um pênalti escandaloso, é o que eu tô falando. Se o árbitro, por exemplo, tivesse dado aquele pênalti, vamos colocar nesse jogo. Se ele dá o pênalti e o VAR tampouco faz nada, não é algo escandaloso. Sabe? Você não, eu não marcaria o pênalti. Não marcaria o pênalti. Agora, se o cara do VAR me chama para dar uma olhada nessa situação, eu seria convencido. Eu seria convencido. Mas tão pouco, se fosse VAR, confesso que eu não chamaria, porque é intervir por muito pouco. Não é uma situação muito clara. Assim, eu acho que não é muito pouco. Eu acho que não é pouco. Primeiro que, assim, é um gol que pode empatar o jogo no último minuto. Não, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre por que eu não acho um lance claro e eu estou corroborado por opiniões diferentes de árbitros e de comentaristas. Hoje o Felipe achou que não foi, vocês acharam que foi. O nosso consultor de arbitragem, Paulo César Oliveira, inicialmente achou que não foi. Ao ver o ângulo que você chamou, disse que foi e deu a sua opinião ontem no troca de passes. Outro árbitro FIFA que trabalha nos canais ESPN, Carlos Eugênio Simon, diante das mesmas imagens, e eu aqui não vou estabelecer quem é melhor comentarista, eu gosto dos dois, adoro o PC, não preciso concordar com tudo que ele fala. Mas o Simon, por exemplo, também árbitro FIFA,
também comentarista, viu as mesmas imagens e opinou que a arbitragem acertou em não marcar o pênalti. Então você tem 2 árbitros FIFA, cada um pensando de um jeito. Aqui tem um ex-jogador achando que não foi pênalti, 2 comentaristas achando que foi. Então, no mínimo, a gente está diante de um lance que divide opiniões, que não é claro. Então, assim, eu acho que se ele marca o pênalti, eu não consigo chamar de erro. Exatamente. E se ele não marca, Perfeito. eu também não consigo chamar de erro. E como no campo o juiz não marcou, na minha visão, tudo certo. O futebol tem alguns lances que eles não são unânimes mesmo. Que mesmo com VAR e todos os ângulos... os lances que são unânimes são raridade. Se você for pegar... É porque, assim, a gente trata, e aí tem muito a ver com aqui... Não posso falar de outros países porque eu nunca morei lá, nunca convivi. Talvez o Felipe possa trazer essa experiência de fora, mas aqui no Brasil, essa discussão ela é levada ao nível mais passional possível e qualquer erro parece que é o mais absurdo do mundo. Eu tô lendo a opinião do Simon, e a opinião do Simon é de que o toque acontece. Isso não dá pra negar. O toque acontece. Não dá pra brigar com a imagem. O toque acontece. Na opinião do Simon, o toque é muito fraco. É insuficiente, foi o que ele falou. E não impacta na finalização do Arrascaeta. Então, esse argumento eu acho válido. Eu tendo a concordar com esse argumento, mas eu tô bem no muro, assim, de achar que as duas visões são válidas. O que eu acho claro, o que nós temos que entender e quem está conosco aí também, quem acha que é pênalti, tá tranquilo. Porque não é algo que gera debate, de fato. Sim. Quem acha que é pênalti, beleza. Eu acho que não foi suficiente para apitar pênalti. Mas consigo, dessa maneira, entender quem acha que foi pênalti. Claro, Porque... E sabe por que é bom isso acontecer logo na primeira rodada? Porque, assim, a gente vai ver isso no Brasileiro, vimos ano passado, vimos ano retrasado. Em algum momento, algum clube vai se sentir mais prejudicado que os demais e vai lançar nota, vai ter dirigente reclamando, treinador, motim, é isso. Olha lá o que fizeram com eles, olha o que fizeram com a gente. Cara, isso vai acontecer com o São Paulo daqui a alguma rodada e o Flamengo pode ser beneficiado de uma outra forma na visão de quem discorda de uma marcação do juiz. Eu falo que é interpretação. Na minha visão, vai acontecer o ano todo. É bom que se fale hoje, 29 de janeiro, vai acontecer o ano todo. Eu adoro o Felipe. Acho o Felipe, assim, um cara diferente, um treinador... Enfim, quem me acompanha minimamente sabe da minha admiração pelo Felipe Luiz. Mas ele já mudou o comportamento em relação à arbitragem. Ele já entendeu que aqui no Brasil... O correto é reclamar, é mostrar indignação. Então, assim, o discurso dele ontem, já na primeira rodada a gente já viu. Cara, eu acho que é muito cedo para fazer esse tipo de discurso e para ter uma indignação com um lance que acabei de demonstrar aqui. Não é unânime, tá longe de ser um escândalo. Mas é apenas um sinal de que será assim de novo nas 38 rodadas. Porque em pouco tempo, as pessoas que trabalham no futebol brasileiro aprendem que o jeito certo aqui é esse. É que assim, aqui, né? Se o técnico não for para a coletiva e não falar isso, ou se o dirigente não soltar nota, não emitir nota, não fazer... A visão do torcedor é que esse dirigente, que esse treinador não briga pelo clube dele. Então acaba sendo o modus operandi. E só uma relação que tem uma ilusão de ótica ali, que eu vi muita gente em rede social falando que o Wilton estava de frente pro lance. E aquela imagem da câmera inglesa, que é aquela por trás do gol do alto, dá para ver que o Wilton não tinha exatamente a melhor visão. Porque a imagem aproximada, essa daí, ó. 2 jogadores do São Paulo vão cruzar na frente dele no momento do lance. Tanto é que ele ainda chega a fazer assim, ó. Ele chega a virar o corpo de lado para tentar observar melhor a jogada. Então, assim, ele não estava exatamente na cara do lance. E é muito rápido, cara. E como aquela imagem aproximada, essa imagem sugere que ele está do lado do lance. Se você olhar ali, parece que ele está do lado do lance. Mas nesse caso... a imagem de trás mostra que ele não estava exatamente na cara do lance. Inclusive, a visão dele é essa daí, ó. Tem um jogador do São Paulo aqui que vai cruzar na frente dele, tanto é que ele chega a virar pro lado para tentar ver. Mas ele vira pro lado e tem a imagem bem clara, ele consegue ver. Para mim, ele consegue ver a situação por completa. Assim, porque aquela imagem, aquela outra imagem sugere que ele esteja do lado. De fato, ele não está do lado, mas ele consegue ver a imagem bem. Ali, na imagem, quando ele está, a imagem que mostra por trás, você está vendo o lance de maneira geral. Não, parece que ele está do lado. E o árbitro, obviamente, está prestando atenção em várias coisas ao mesmo tempo, inclusive no contato por cima. E o contato é sutil e ele acontece por baixo. Não, mas eu acho que ele está... Aí entra um cara... O cara é árbitro FIFA, pô. Então, entra a experiência do cara, a gente ele tem que... Ele é árbitro FIFA, mas a gente já viu ele cometendo vários outros erros. Até mais grosseiros. Vai falar comigo, o último jogo meu como profissional... Eu entreguei a paçoca contra o Botafogo lá, pra mim foi falta. E ele não apitou falta. Eu queria... Contra o Botafogo, era ele.
Então, quer dizer, vai falar pra mim uma situação dessa? Só que eu acho que isso aí, ele lança, ele tava olhando. Eu acho que ele olhando, ué. Acabou que foi só o pé ligado pra mim até hoje. Só que saiu o gol depois do Botafogo. Foi o gol do Grêmio. E não foi falta. Foi falta claríssima. Foi claro. Se é contrário... Esse, ó, na boa, o Jorginho ser expulso por causa desse lance, o errado é o Jorginho, cara. Vai ficar indignado com a arbitragem, o errado é o Jorginho. Depois do jogo. E parece até que foi uma arbitragem que prejudicou o Flamengo o jogo inteiro. Depois do jogo ele foi expulso. Exagero. Vamos ouvir o Felipe Luiz agora sobre a derrota, a segunda seguida do Flamengo que havia perdido o Fla-Flu de domingo. De não ter tido 2 derrotas, né, na temporada passada, 2 derrotas seguidas, demonstra o difícil que foi fazer o que fizemos, né? Então, é sempre muito complicado. Ganhar e voltar a ganhar, mas é o que a gente quer, ganhar, continuar ganhando, continuar vencendo esses tropeços agora. Temos que... Eu gosto de ser muito frio nessa situação e analisar realmente o que aconteceu, o que poderíamos ter feito de melhor, o que fizemos de bom, corrigir os erros e potencializar os acertos e ser muito claro para os jogadores. Eu acho que essa é a forma de recuperar a confiança deles, passando a mensagem muito clara para eles do que eles têm que fazer, do que está acontecendo nesse momento, para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, né? Melhor do que entramos no último dia contra o Fluminense e poder voltar ao caminho das vitórias. É o único jeito. Os jogadores, claro, quando vem derrotas, todo mundo sente, mas é importante ter confiança e lutar, ser humilde o suficiente para poder se esforçar ao máximo e voltar a vencer. Incrível que o Flamengo, sob o comando dele, não tinha sofrido ainda 2 derrotas seguidas. Acontece nesse começo de temporada. O Paquetá desembarcou nessa manhã no Rio de Janeiro. O Juliano Lima acompanhou e conta tudo para vocês. Fala, Rizek, tudo bem? Um abraço para todo mundo que acompanha o Seleção. Dia de festa para o torcedor do Flamengo. Segundo a Polícia Militar, cerca de 250 torcedores fizeram uma grande festa aqui no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Eles receberam Lucas Paquetá, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, cerca de 260 milhões de reais. Ele chegou, falou com a torcida, deu aquele apoio, não deu entrevista até o momento com toda a imprensa reunida, mas falou com a Flamengo TV logo no desembarque e falou da expectativa de defender o Flamengo depois de 8 anos. Vamos ouvi-lo. Eu sou muito ansioso e eu não posso mentir, eu quero muito poder jogar logo, eu quero muito estar com essa camisa de novo em campo, me divertir, ser feliz, dar alegria para a nação, é o que eu mais quero. O departamento jurídico do Flamengo corre contra o tempo para regularizar o Lucas Paquetá para a decisão da Supercopa domingo contra o Corinthians. O prazo é até amanhã. Se tudo estiver certo, regularizado, ele pode ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, aí cabe ao treinador decidir se ele vai jogar ou não. Mas a ideia do Flamengo é contar com o Lucas Paquetá na decisão de domingo. Valeu, Rizek, um abraço. Caramba, a ver se ele vai jogar ou vai fazer uma apresentação lá, um alô. Aliás, domingo, grande cobertura do Sport TV, como em todas as Supercopas vocês acompanham. Grande cobertura. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Flamengo, final da Supercopa do Brasil, neste domingo às 16 horas, contra a equipe do Corinthians, com transmissão dos canais Sport TV, Premier e também da TV Globo. Enfim, estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians, e aí está um jogo do Campeonato Brasileiro e 4 do Campeonato Paulista. Desses 5 jogos, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No último jogo contra a equipe do Bahia na estreia do Brasileirão, eles foram derrotados jogando na Vila Belmiro pelo placar de 2-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Flamengo e Corinthians, retrospecto muito positivo para o Mengão. 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 derrota. No último jogo que se enfrentaram na temporada passada, jogando lá na Neoquímica Arena, o Flamengo venceu a equipe do Corinthians pelo placar de 2-1. Enfim, jogo que vale taça, mais um caneco aí, quem sabe a nação levantar neste domingo, mas a equipe precisa melhorar. Os últimos 2 jogos deixou um pouco ali de desconfiança para o seu torcedor. Lembrando, fisicamente, os jogadores ainda estão longe do seu ideal. Mas o Flamengo tem um elenco muito grande, muito bom, e agora com a chegada de Paquetá, com certeza nesse jogo vamos conseguir sair com esse título. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!